Little girl, just keep on waiting for that man to give you a life. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a essa aula. Eu sou o Marcelo aqui da Conduzarte e hoje a gente vai aprender a fazer essa bolsa linda aqui, que é a bolsa cravo e canela, utilizando duas cores do fio náutico de 3 milímetros da Vanessa Maio. Pode ser utilizada outras cores, tá? E também outro tipo de fio. Aqui eu estou usando fio náutico, mas você pode usar de repente o fio antúrio ou um fio náutico com uma espessura maior, de 4, 5 milímetros também. Vai ficar muito bom, tá? Do jeitinho que eu vou ensinar aqui, você vai poder fazer com qualquer fio. Além dos fios, aqui dos acessórios, a gente vai utilizar um fecho como esse aqui, que é um fecho boca de lobo, ou também conhecido como fecho da vovó. Esse aqui, ele tem 20 centímetros de comprimento, tá? Se você utilizar um maior ou menor, vai ser a mesma coisa também, é só seguir as orientações aqui que eu vou dar na aula, tá? Aí aqui a gente vai utilizar também essas meia argolas. Aqui eu tô usando o prata, né? Porque a alça que eu vou colocar vai ser prata, mas você usa aí correspondente à alça que você for utilizar. De agulha a gente vai usar uma agulha 4,5, mas você pode usar uma de 4 a 5 milímetros, dependendo aí da tua tensão de ponto, da tua preferência. E uma tesoura ou cortador e um marcadorzinho de pontos. Aqui eu vou começar utilizando o fio mais claro, tá? Mas você pode também inverter e começar usando mais escuro, não tem problema. E a gente vai começar fazendo aqui correntinhas, tá? Só que quantas correntinhas a gente vai fazer? Eu prefiro não dar um número específico. O que a gente tem que fazer aqui basicamente é fazer as correntinhas aqui, ó. Pegando aqui, ó, dessa parte aqui, ó, onde abre, tá vendo? O nosso fecho, daqui até aqui. A gente tem que fazer uma correntinha pegando exatamente essa largura. Aqui eu estou utilizando um fecho desse aqui que tem 20 centímetros, mas se você estiver utilizando um de outro tamanho, talvez seja diferente. Por isso que eu não prefiro dar o número certinho e sim mostrar como é que é feito, tá? Ó, começando aqui pela correntinha, como que eu costumo fazer? Eu passo o fio aqui por cima da agulha, dou uma volta completa e aí eu pego o fio aqui, ó, que vem do rolo, tá? Então eu vou fazer aqui as correntinhas. Ó, fiz aqui 20 correntinhas, ó, vamos ver o tamanho que fica, ó, ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá batendo certinho na ponta, tá? Eu tô até esticando um pouquinho ela. Então, tá ótimo 20 correntinhas para esse modelo aqui. Depois que a gente fez isso, a gente vai fazer aqui uma correntinha, né, para poder subir o primeiro ponto baixo, pra gente poder voltar agora com os pontos nessa direção. Então, ó, a gente vai pular esse ponto e aqui, ó, no próximo ponto, a gente vai colocar a agulha fazendo o ponto baixo. Só que eu vou virar aqui a correntinha e eu vou pegar aqui, ó, na parte de trás do ponto, tá vendo que forma uma alcinha aqui? O normal seria fazer a correntinha aqui, ó, você colocar aqui a agulha e fazer o primeiro ponto baixo desse jeito, tá? Só que aí aqui, ó, a lateral do ponto, ela vai ficar assim mal feita. Então a gente vai virar a nossa correntinha aqui na parte de trás e vai pegar, ó, bem aqui nessa parte aqui traseira da correntinha, ó, nessa única alcinha que fica aqui disponível. Então aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo e vou fazendo todos os pontos, ó, sempre fazendo desse jeito, ó. Pego aqui atrás, bem aqui, ó, e faço aqui o ponto baixo. Aqui é importante que você não aperte essas correntinhas aqui iniciais, porque se você apertar muito, vai ser difícil para você pegar esses pontos, tá? Eu vou fazendo aqui até chegar do outro lado agora. Pronto, fiz aqui o último ponto baixo dessa carreira. Agora, ó, a gente vai colocar aqui no nosso fecho e vai ver o tamanho que ficou. Aqui você pode ver que ele ficou certinho a largura aqui da parte de dentro do fecho. Ele não tá batendo aqui do lado de fora. É bem assim que tem que ficar, tá? Por quê? Depois que a gente fizer aqui essa ida e volta, a gente ainda vai dar uma volta com ponto baixo, tá? Então ele ainda vai crescer tomando esse espaço. Então tá ótimo que seja aqui dentro, ok? Agora a gente vai continuar. Que a gente vai fazer aqui, ó? Correntinha, né? Sobe o ponto, vira o trabalho, pula esse primeiro ponto. Então aqui, ó, no segundo ponto,
a gente coloca a nossa agulha e continua fazendo ponto baixo. E aí é basicamente isso, tá? Indo e voltando, quando chegar aqui, né, a gente vai fazer a correntinha, virar o trabalho, pula esse primeiro ponto e a partir do segundo faz, vai e volta, até chegar nesse tamanho aqui, antes de fazer a dobrinha do fecho. Pronto, tô terminando aqui o último ponto. Eu fiz aqui no total 24 carreiras de ida e volta. Eu vou colocar aqui, ó, sobre o meu fecho aberto e vocês vão ver que está exatamente do mesmo tamanho da partezinha interna do fecho, tá? Ó, ficou sobrando aqui um pouquinho aqui nessas laterais, que agora a gente vai fazer esses pontos dando a volta, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou dar a volta agora, né, nesses pontos aqui da lateral, tá? Então, a gente vai ver aqui qual que é o primeiro ponto que tem aqui depois deste, ó. É esse aqui. Essa alcinha aqui, a gente coloca aqui a agulha e faz o primeiro ponto baixo, tá? Aí a gente vai pegar a próxima. A próxima seriam essas duas aqui, ó. Tá vendo? Só que a gente vai pegar só a alcinha de trás, tá? Nessas alcinhas aqui a gente pega a alcinha de trás, ó. E faz aqui o segundo pontinho baixo. Aí agora a próxima alça que vai ter é essa aqui de novo, ó. Essa alcinha que fica aqui pra fora nesse sentido, ó. Então aqui a gente vem e coloca mais um ponto baixo de novo. E assim vai, ó. Depois a gente vai pegar aqui e vai ter de novo essas duas alças, ó. A gente vai só na alcinha de trás, tá? Então a gente vai dar a volta aqui pegando nas alças de trás, ó, primeiro nessa e depois na de trás, nessa e depois na de trás e vai indo até chegar aqui. Quando chegar aqui na ponta, eu vou fazer 2 pontos, tá? Aí eu mostro pra vocês quando eu chegar. Pronto, agora que eu cheguei aqui no canto, a gente vai fazer aqui nesse pontinho aqui da lateral, que é o último ponto aqui, né? Quando a gente chega. Aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço, tá? Como um aumento, que é para poder dar a voltinha aqui, tá? Então, ó, agora a gente vai pegar nas alcinhas de trás, agora nessa parte aqui é mais fácil, ó, porque os pontos são todos iguais, né? Eles estão aqui no mesmo sentido. Então agora aqui a gente vai pegar só nas alcinhas de trás. A gente pega aqui, ó, no meio do ponto e pega na parte de trás da alça. Então aqui a gente vai fazendo até chegar na lateral. E aí quando chegar aqui, ó, nessa lateralzinha, a gente vai fazer 2 pontos nesse cantinho aqui. E aí depois volta fazendo igual e essa lateral também até chegar nesse ponto. Pronto, fiz aqui o meu último ponto baixo, dei a volta aqui com os pontos baixos aqui, ó, em toda essa lateral desses pontos. Agora, o que a gente vai ter que fazer aqui é contar esse número de pontos, tá? E ele tem que ter um número múltiplo de 8. Agora eu vou explicar o porquê. Eu tô aqui com a primeira versão da bolsa cravo e canela que eu fiz. E vocês podem ver aqui o número de pontos para a gente poder fazer o fio conduzido. Ó, se eu contar aqui, ó, dessa parte aqui até aqui, só para pegar um exemplo, tá? Porque aqui eu não vou utilizar gráfico, a ideia é vocês entenderem para fazer sem precisar de gráfico. Então, 4 pontos com a cor A, né? A gente pode chamar assim, porque é a cor que a gente começou o trabalho aqui embaixo. Então, aqui é a cor A, 4 pontos. E 4 pontos com a cor B, tá? Então, 4 de um mais 4 de outro dá 8. Então, esse desenho, ele tem um número múltiplo de 8, tá? Para poder encaixar na base, tá? Tem que ter um número múltiplo de 8, porque o nosso gráfico, o nosso padrão, ele vai se repetir a cada 8 pontos, tá? Então, vai ter 8 pontos aqui, 8 pontos aqui, 8 pontos aqui, tal, tal, até chegar no último ponto com 8 pontos. Dessa forma o desenho ele vai ficar contínuo por toda a bolsa sem nenhuma quebra no padrão, ok?
Que você vai fazer agora então aqui? Você vai contar de 8 em 8. É uma forma mais fácil, tá? Você pode contar todos os números e dividir por 8, mas aí eu acho que é difícil. É muito mais fácil você pegar aqui, ó. Qual é o primeiro ponto que tem aqui, ó, depois desse? É esse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos contando até o fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, aqui eu contei 8 pontos nesse ponto aqui. Agora eu vou contar de novo 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que perfeito, deu certinho 8 pontos, tá? Então, se vocês pegarem o número de pontos que eu fiz aqui e seguir exatamente a mesma contagem, dar a volta aqui, fazer um aumento aqui em cada canto, vai dar 8 certinho aqui. Só que a possibilidade disso aqui dar errado ou tá um número diferente é altíssima, tá? Por quê? Porque talvez você faça uma carreira a mais, talvez você faça uma carreira a menos. Como eu falei, talvez o teu fecho não tenha o mesmo tamanho e você tenha que fazer um pouco menor ou um pouco maior. Então, eu quero que vocês entendam agora o que pode ser feito. Se você chegou aqui e tiver faltando tipo 3 pontos, 4 pontos para dar um número múltiplo de 8, o que você vai fazer? Você pode voltar, desmanchar os pontos e colocar alguns aumentos aqui no meio para poder chegar nesse número, tá? Não tem problema você roubar uns pontos, tá? O importante é que tenha realmente o múltiplo de 8. Tá faltando um ponto só para dar 8. Então você chega aqui, volta um ponto, faz um aumento. Número múltiplo de 8 é um número que você vai somando de 8 em 8, tá? Então vai ter 8, 16, 24 e por aí vai. Agora que a gente já contou essa base e ela tá com o número múltiplo de 8, ok? Então agora a gente pode começar a subir os pontos e já fazer a parte do fio conduzido, tá? Agora eu vou colocar aqui em cima, ó, o meu fecho. Olha como ele deu certinho o tamanho desse fundo, ó. Eu coloco, ele bate certinho aqui em cima, tá? É isso que a gente tem que fazer. Agora a gente já contou o número de pontos, já tá tudo certo, então agora a gente já pode entrar com o próximo fio, que a gente vai chamar de fio da cor B, né? Que é o fio mais escuro. Como eu falei, você pode inverter a ordem aí e fazer o fio mais claro nessa parte, tá? E o escuro aqui na parte de baixo também, vai ficar ótimo. Ó, então aqui eu vou pegar o próximo ponto, deixa eu mostrar bem devagarzinho o que a gente faz para colocar o fio aqui dentro, ó. Tô aqui, né? Então eu pego aqui a ponta do fio, coloco aqui, ó, sobre essa linha, tá? Seguro ele aqui atrás, ó. Então eu vou pegar o próximo ponto, que é qual? É esse aqui, ó. Todos os pontos vão ser feitos pegando na alcinha de trás, tá? Você pode pegar o ponto completo, que seria dessa forma aqui, só que não, a gente vai preferir pegar na alcinha de trás, para o ponto ficar mais bonito e mais macio também. Ó, então a gente vai fazer aqui ponto baixo, tá? Daqui em diante eu vou colocar o marcador, mas para a gente poder ter um controle melhor, para a gente saber que aqui começou o padrão do fio conduzido. Então a gente vai fazer, ó, 4 pontos com a cor A, 1, 2, 3 e 4. Fiz 4 pontos. Então a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 pontos. Esse último ponto a gente não vai finalizar desse jeito com essa cor. A gente já tem que trocar no último ponto, ó, antes da gente finalizar. Tá vendo que ficaram duas alcinhas aqui na minha agulha? Agora eu vou pegar esse fio aqui, ó, e nesse momento, ó, eu vou encerrar esse ponto com esse fio novo aqui. E aí eu dou uma puxadinha nesse fio aqui de baixo, ó, para ele ir pro lugar, tá? Eu dou uma puxadinha. Não é para puxar muito, tá? Senão vai começar a ficar apertado esse ponto assim, ó, e fica feio, tem que deixar ele na altura correspondente aos outros pontos, tá? É só para não deixar ele muito alto, é só para dar uma tensionada aqui. Aí você vem e no próximo ponto, que é esse aqui, ó, a gente vem e pega já o fio da outra cor, tá? Ó, dá uma puxadinha e vai fazer o primeiro ponto, ó.
Dá uma puxadinha aqui, tá vendo? É isso. E aí aqui a gente vai fazer 4 pontos também com essa cor, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos. Muita atenção que de novo a gente vai trocar agora nesse momento, ó. No último ponto, presta atenção, a gente vai pegar esse fio aqui e vai trocar. O que eu quero sugerir para vocês? Ao invés de vocês trocar o fio assim por cima desse jeito, que fica um pouco mais aberto aqui o ponto, ó, fica essa coisa aqui solta, ó, eu vou ensinar vocês uma outra forma que vai evitar dos fios ficarem enrolando, tá? Ó, a gente puxa esse último ponto, ao invés da gente puxar por cima esse fio aqui, ó, que seria o mais comum, a gente vai pegar esse fio aqui, ó, e vai dar a volta, ó, tá vendo? Ó, esse aqui vai para baixo desse fio e você vai pegar ele aqui em cima, ó. Tá vendo que deu uma voltinha aqui, ó, ele torceu o fio? Então aqui a gente vai pegar esse fio aqui desse jeito, ó. E agora a gente dá uma puxadinha, olha só a diferença, olha como fica bem acabado. Dessa forma, você vai estar trocando o ponto, né, numa cor desse jeito e na outra desse. Então dessa forma ele não vai ficar enrolando, tá? É mais fácil para você trabalhar. Se você achar difícil fazer essa volta aqui, ó, e que toma muito tempo, você faz do jeito normal, tá? Então é isso. Agora eu vou pegar esse fio aqui branco, né, da cor A, e vou fazer 4 pontos, ó. 1, 2, 3 e 4. Ok? Agora esse fio preto, eu não vou pegar ele desse jeito. Esse eu vou pegar por cima, que a gente vai alternar. Um a gente vai pegar por baixo e outro a gente vai pegar por cima. Como eu falei, gente, lembrando que se você achar que isso tá complicado, você não precisa fazer, tá? Só que o teu fio vai enrolar. Aí depois você desenrola. Ó, 1, 2, 3 e 4. Agora a gente vai pegar o fio mais claro, ó. Então agora a gente vai pegar por aqui, ó. Pegou por aqui, deu a volta. E de novo 4 pontos, tá? Ou você pode dar essa voltinha também com o preto e fazer o branco pela frente. É só você ter que escolher uma cor para fazer sempre do mesmo jeito. Pronto, ó, fiz 4 pontos, agora pego o fio preto. Vou fazer mais 4 e assim vai até o fim. Pronto, cheguei aqui no último ponto da carreira. Olha aqui por que a gente contou o múltiplo de 8. Ó, a gente chegou aqui no último ponto e olha como é que encerrou bonitinho, ó. 4 pontos com o preto e aqui a gente já tem 4 pontos com o branco. Então isso quer dizer que bem aqui encaixou direitinho, tá? Encaixou direitinho e não vai ter nenhuma quebra no desenho. Agora, para subir essa carreira, eu poderia já começar a trocar aqui para o branco, né? Ó, eu vou trocar desse jeito assim por trás, mas como eu falei, ó, eu vou trocar pela frente, normal, só para vocês verem que não tem problema também. Aí aqui eu já poderia pegar no próximo ponto o branco e começar a fazer as trocas de cores tudo de novo, tá? Só que aí o que vai acontecer? Ó, se eu fizer bem aqui em cima, essa listra vai ter 4 pontos brancos, 4 pontos pretos. Essa listra ela vai ficar reta, tá? Se você ver aqui na nossa bolsa original, vocês vão ver que a listra aqui ela está em diagonal, tá? Para essa listra ficar em diagonal, tem que ter um atraso aqui, ó, de 1 ponto, tá? Para ela começar a ir se deslocando. Isso vai dar um charme na bolsa, vai ficar bonito que fique assim. Mas se você quiser, você pode fazer retinho também. Só que aí o desenho vai ficar diferente. O que a gente pode fazer para dar esse atraso aqui? Nesse último ponto, a gente pode pegar aqui, presta bastante atenção e entenda o porquê que eu estou fazendo isso. Eu vou fazer um aumento nesse último ponto. Aqui onde tem o preto, ó, eu vou colocar no mesmo lugarzinho, tá? E já vou fazer a minha troca de cor para o branco aqui. Então eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 e 4 pontos. Olha o que aconteceu. Deu um atraso.
tá? Então essa é a forma para mim mais fácil de você dar esse atrasinho aqui, ó. É só chegar aqui nesse último ponto e fazer 2 pontos aqui no mesmo espaço para atrasar. Ou então, quando você fizer sua base, você vai ter um número múltiplo de 8, certo? Você coloca um ponto a mais. Então, ao invés de ser um número múltiplo de 8, vai ter um número múltiplo de 8 mais 1, tá? Espero que você tenha entendido. Acho que não é tão difícil essa parte, mas eu estou explicando bem devagarzinho. Se você tiver dúvida, volta para entender melhor. Então aqui, ó, eu vou trocar para o preto e vou continuar fazendo uma sequência de 4 pontos com a cor A, 4 pontos com a cor B, e assim vai, ó. Então, em todas as próximas sequências, vai ocorrer esse atrasinho, tá? Ó, vai ter o atrasinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, o ponto preto tá aqui. Então aqui eu vou colocar o branco. Então vai 4 pontos de novo do branco. 1, 2, 3 e 4. E é isso que a gente vai fazer até chegar no fim aqui dessa parte do fio conduzido, tá? A cada nova carreira, ó, esse padrão ele vai começar a ir se inclinando para a direita. Então aqui a gente vai só repetindo esses 4 pontos de uma cor, 4 pontos de outra, tá? Fazendo as trocas de cores direitinho. E a gente vai subir esse trabalho até que ele esteja numa altura adequada. Pronto, cheguei aqui no final da 16ª carreira, né? Se a gente contar aqui desde a primeira, a gente tem 16 carreiras. Então agora a gente vai parar de fazer esses pontos. E a gente parou bem aqui, ó, no local da troca de carreiras, que eu deixei aqui o meu marcadorzinho, tá? Então aqui bem nessa direção a gente vai trocar. Eu vou finalizar essa parte aqui com o branco, tá? Porque eu comecei com a cor mais clara aqui embaixo, então eu vou terminar com branco aqui em cima. Acho que vai ficar mais bonito, só que você pode inverter essa ordem também. Então bem aqui, ó, no local de troca de cores, aonde eu vou começar com o fio branco, eu vou trocar, tá? E aí eu vou continuar conduzindo esse fio preto aqui, ó, por mais uma carreira. Então eu vou fazer toda essa última carreira, que seria, no caso daqui em diante, a 17ª carreira, eu vou fazer toda com o fio branco, tá? Então, eu vou conduzir o fio preto aqui por mais um pouquinho, para ele ficar bem preso, mas eu vou concluir essa carreira toda com esse fio. Pronto, cheguei aqui no final da 16ª carreira. Eu acho que eu falei que era a 17ª essa aqui, mas na verdade eu contei aqui, essa é a 16ª. Então, a gente vai cortar o fio, deixando aqui uma pequena sobra para a gente poder fazer o arremate. Então, com uma agulha de crochê dessa aqui bem fininha, eu vou passar aqui nesse último ponto, ó. Eu vou pular esse primeiro ponto, tá? Aqui no segundo, eu vou colocar a agulha. Vou puxar esse fio aqui, ó, do lado de fora para o lado de dentro. E aí eu saio com ele aqui e volto saindo com ele aqui, ó, bem aqui nessa área, ó. Então eu vou colocar aqui dentro do último ponto, bem aqui, ó, onde eu quero que esse fio entre de volta. Todos os arremates, basicamente, eu faço desse jeito, tá? Ó, então eu puxo esse fio aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Dessa forma, pelo fato da gente ter pulado esse último ponto, esse degrauzinho aqui, ó, ele fica bem discreto, tá? Então o nosso trabalho fica finalizado bem retinho. Agora que eu finalizei, eu posso pegar esse fio, passar ele aqui por dentro desses pontos, de alguns pontos, ó. E aí aqui dentro eu vou cortar e arrematar. E aí a gente vai arrematar todas as sobras de fio que tem lá dentro. Tudo dessa mesma forma aqui, ó. Eu vou cortar então bem rente. Vou pegar aqui o meu isqueiro. Esse aqui é um maçarico, tá? Mas com a parte azul da chama normalmente, ó. Você derrete essa pontinha aí e cola aqui. Então eu vou fazendo isso com todas as sobras de fios. Pronto, então agora a nossa parte do corpo da bolsa tá finalizada. Eu vou medir aqui para vocês verem, ó, ficou com 16 centímetros de altura.
Nem preciso falar que isso aqui pode ser feito um cesto, tá? Ó, tem aqui uma base bem bonita, quadrada. Daria para ser um cesto decorativo perfeito. Mas a gente vai fazer a nossa bolsa. E agora nessa parte, a gente vai fazer agora aqui a parte da boca, que a gente vai fazer os pontos do crochê aqui, colocando essas argolinhas também para a gente poder colocar a alça. É claro que essas argolas são opcionais. Essas aqui são meia argolas, ou argola meia lua, né, como também chama. E a gente vai colocar uma nessa ponta e a outra nessa outra ponta aqui, ó. E aí dessa forma, quando elas fecharem, vai ficar assim, ó, uma de cada lado, tá? Então é isso. Agora, como a gente terminou aqui com o branco, a gente vai fazer essa parte aqui com branco também. Então a gente vai utilizar uma agulha, pode ser a mesma agulha que a gente utilizou para fazer o corpo da bolsa, mas nesse caso, como é um local que tem muito atrito, eu indico que seja uma agulha mais usada sua, que não seja uma agulha tão boa, tá? Que aqui é só para você poder pegar os pontos mesmo. E é interessante que seja uma agulha que tenha essa parte aqui maior, que não seja uma agulha com isso aqui tão pequeno, sabe? Essas agulhas com cabo emborrachado eu não gosto para fazer esse tipo de coisa. Então a gente pega aqui o nosso fio, coloca aqui e vai fazendo os pontos, ó. Eu vou pegar, ó, passo o fio aqui por cima do meu fecho, pego a agulha aqui por baixo e puxo o primeiro ponto, tá? Então, essa sobra de fio que está aqui, eu vou passar ela para o outro lado e vou envolver ela por alguns pontos. Tem gente que começa o ponto fazendo aquele nó corrediço, tá? Só que a ideia é que isso aqui fique o menos volumoso possível, porque tá no meio do fecho, tá? Simplesmente por isso, tá no meio do fecho e não é legal que fique um nozão aqui aparecendo. Então, ó, olha desse jeito como eu fiz, como ficou discreto. Eu só puxei o fio, peguei a sobra e passei para o outro lado. Então não ficou ponta de fio, não ficou nada aqui. Então, ó, aperta bem, tá? Aqui não é para deixar o crochê soltinho, fluidinho, é para pressionar mesmo. É até legal que você pegue a agulha nesse jeito, né? Com um punho aqui bem firme. Então você vai fazendo aqui seus pontos, tá? A ideia é que você aperte bastante esses pontos, para eles ficarem bem juntinhos. Para quê? Para que não fique aparecendo a parte do metal aqui, ó. Aqui eu estou utilizando fio branco, tá? Então não aparece tanto, mas se você estiver utilizando fio preto, fio colorido, isso aqui vai gritar bastante, essa parte aqui do metal que fica aparecendo embaixo. Então vamos pressionando, vamos fazendo bastante pontos e aí a gente vai apertando, apertando. Deixa eu fazer mais alguns aqui. Ó, fui fazendo aqui os pontos, deixando bem apertadinho, tá vendo que não dá pra ver a parte do alumínio aqui da estrutura, né, do meu fecho, ó. Então, quando chegar bem aqui na pontinha, ó, na primeira ponta, bem aqui no espaço onde vai caber a minha argolinha primeira, a gente para de fazer os pontos, então a gente coloca a argola nessa direção, tá? E aí, ó, a gente vai pegar a argola e o fecho, desse jeito, ó, passa aqui por dentro e continua fazendo os pontos. Você vai fazer os pontos de forma que preencha, né, bem apertadinho aqui a tua argola. Coloca o máximo de pontos que você conseguir, de acordo com a espessura do teu fio e a tua argola, obviamente, né? Então, eu consigo colocar 3 aqui tranquilamente, ó. Vamos tentar colocar 4? Então a gente aperta aqui, ó. No espacinho que sobra, a gente vai colocando 4. Se der para colocar 5, coloca 5. Vai apertando e vai colocando. Ó, vamos tentar apertar e vamos tentar colocar 5. Ó. A gente deixa aqui bem pertinho. Ó, é importante deixar bem justinho mesmo, para não ficar aparecendo o ferrinho do fundo. Ó. Consegui colocar 5 tranquilamente. Ó, como é que ficou. Então agora a gente vai completando com esses pontos até chegar aqui nesse cantinho. Agora eu tô aqui preenchendo esses pontos, ó, chegando bem aqui na beiradinha do lugar onde tem a virada do meu fecho. E a gente tem que fazer esses pontos preenchendo até o limite mesmo, deixando só a partezinha do fecho para fora, tá? Então aqui é um pouquinho chato essa parte, ó, a gente tem que desfazer algumas vezes, voltar, mas você tem que deixar os fios aqui bem posicionados, ó, para preencher até essa viradinha mesmo.
Então eu vou fazer de novo aqui, ó, vou voltar a fazer. Aqui é meio difícil porque aqui é um lugar que tem pouco espaço, né? Então ó, a gente pega o fio, ó, deixa ele bem esticadinho, puxa aqui e vai fazendo. Aqui é importante fazer isso pra ficar aquele acabamento perfeito mesmo, que todo mundo gosta. Então aqui você tem que pegar o dedo aqui, ó, tem que ir puxando, esticando, abrindo o espaço para não ficar aparecendo essa parte. Bom, eu vou fazer aqui mais um ponto. Então agora que tá bom aqui, a gente pode já pegar aqui, ó, diretamente a agulha já aqui e já pegar o próximo, tá? É só a gente passar por cima dessa dobrinha do fecho, ó. Já pega o fio aqui atrás, ó, puxa ele e faz o teu primeiro ponto. E aí é isso, vamos fazendo esses pontos, ó, deixando sempre o fio retinho, tá? Cuidado para os fios não ficarem assim se cruzando. Aqui se você puder desfazer, desfaz, faz de novo, até ficar legal. E aí a gente vai fazer o mesmo processo aqui, ó, preenchendo com esses pontos até chegar aqui. Só que aí a próxima argolinha, que é essa, a gente vai colocar quando chegar nessa ponta, tá? Então eu vou fazer todo esse processo até chegar aqui. E aí quando chegar aqui no final, ó, a gente vai pular de novo essa parte aqui da dobrinha, né, do nosso fecho. Quando chegar aqui, a gente vai terminar e fazer a junção desses fios. Ó, preenchi já quase toda a minha boca, né? Então, ó, eu ainda tenho espaço para fazer mais um ponto aqui, ó. Aqui é importante que a gente vá apertando até o máximo que a gente conseguir mesmo, né? Que é para ficar bem justinho, ó. Então, bem aqui, ó. Eu posiciono o fio aqui no último espaço que eu conseguir. E aí finalizo esse ponto, ó. Viu que tá bem apertadinho? Não tem mais ponto para fazer? Então a gente vai cortar esse fio, vai tirar aqui essa sobrinha, né? Aí a gente vai posicionar a parte dos pontos, né? Que é essa parte aqui que a gente fez aqui os pontos. A gente vai posicionando aqui para a parte de baixo do nosso fecho, tá? Que ele vai fechar nesse sentido aqui, ó. Ele vai fechar dessa forma, ó. E os nossos pontos, eles vão ficar aqui para baixo, que é onde a gente vai costurar na bolsa. Então, a gente vai deixando aqui bem retinho, ó, bem certinho. Então, agora a gente vai pegar essas sobrinhas de fio aqui e a gente vai arrematar. Ó, basicamente, o que eu posso fazer é pegar aqui, ó, o próximo ponto e passar esse fio aqui pro lado de dentro, tá? Sem muito segredo, importa que fique bonitinho, né, desse lado aqui de fora quando a gente olhar. E aí a gente vai passando esses fios aqui por dentro de alguns pontos e vai encerrar da melhor forma, ó. Passei aqui por dentro. Agora eu posso passar esse fio aqui, ó, por dentro desses pontos e queimar a pontinha, tá? Bem como com o outro também a gente pode fazer isso. Então eu passei o fio aqui por dentro, ó. Como ele tá pro lado de dentro da minha boca, ele não vai ser visto, tá? Então eu posso cortar ele aqui bem rentezinho e eu vou aqui na pontinha aqui, ó, com a parte da chama e queimo e passo ele aqui para a parte de dentro, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse fiozinho aqui que ficou de quando a gente começou. Então eu passo ele por dentro aqui, ó, de um ponto, pego aqui uma agulha bem fininha, né? Você pode usar a tua agulha de tapeçaria também para fazer isso. Corta e queima a pontinha de novo. Prontinho, a gente terminou aqui de encapar a nossa boca, né, o nosso fecho. Ficou tão perfeitinho aqui a lateral, ó, que não dá para perceber qual foi o lugar que a gente fez aqui a emenda, ó. Foi bem aqui nesse ponto. Então agora a gente vai posicionar essa boca aqui, ó, e vocês podem ver que ela dá certinho no tamanho aqui da nossa base. Olha só que lindo, que perfeito. Agora a gente vai costurar essa parte aqui de cima na parte de baixo. E o que vocês podem se atentar aqui? Devido ao fato da gente ter apertado bastante esses pontos aqui na parte de cima, tem muito mais pontos do que na parte de baixo, tá? Tem quase o dobro de pontos aqui em cima do que a parte de baixo. Mas mesmo assim a gente vai conseguir costurar essas duas partes. Que a gente vai utilizar
para costurar. A gente vai pegar o próprio fio do trabalho, né, que é o fio náutico, ou você pode usar uma linha de costura branca, ou linha transparente, enfim, e uma agulha. Aqui eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria, porém, o que acontece? Se a gente costurasse com esse fio integralmente, iria ficar um excesso de fio aqui na hora da costura, tá? Até pelo fato daqui ter muitos pontos. Eu acho que ficaria meio grosseiro com esse fio. Só que esse fio náutico, ele tem uma peculiaridade, ó. Se a gente pegar aqui a pontinha dele e puxar, vocês podem ver que ele desfia completamente e fica um fio mais fino, com a mesma característica do fio que já está sendo trabalhado, certo? Mesmo brilho, resistência, tudo. Então a gente vai utilizar esse fio desfiado, tá? É uma coisa que eu sempre faço nos meus trabalhos, quando eu quero ter uma delicadeza, né? Uma forma melhor de costurar, sem ficar muito excesso de fio, que é justamente o que a gente quer. Então eu vou passar esse fio aqui pela minha agulha e vou começar a costurar no meu trabalho. Porém, antes de costurar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar a minha boca aqui na bolsa e eu vou pegar alguns fios coloridos. Eu peguei aqui o fio verde para vocês poderem visualizar melhor. Então a gente vai escolher os locais certinhos, né, aonde vai ficar essa boca. Você pode pegar lugares centrais, tá? Aqui nos cantos, no meio, onde você achar melhor. E a gente vai dar um nozinho com esse fio, de uma forma que ele fique fixo na posição que a gente quer que ele ocupe, tá? Então, ó, a gente vai posicionar aqui, vai colocar primeiro esses fios, e aí eu vou dar um nozinho aqui para deixar ele fixo, tá? Depois, conforme a gente ir costurando, a gente vai retirando. Essa aqui é uma forma do teu trabalho você ter uma certa previsibilidade de onde vai ficar, né? Para não correr o risco de você começar a costurar e de repente o trabalho andar para um lado que você não quer. Então sempre é legal fazer isso, ó. Eu vou colocar agora o próximo fio aqui. E é isso, eu vou marcar aqui as 4 posições, as 4 laterais. E eu volto para mostrar para vocês depois. Bom, agora a gente vai costurar. Eu tô aqui com a linha, né? Com a linha desfiada na agulha de tapeçaria. E eu vou pegar qualquer ponto, tá? Ó, vou escolher esse ponto aqui bem aleatório, vou puxar o fio completamente. Eita! E aqui basicamente, ó, a gente vai mesmo costurando, tá? A parte de baixo com a parte de cima. Só que como eu falei, como a gente tem muito mais pontos na parte de cima, algumas vezes a gente vai ter que passar 2 vezes nos pontos de cima para passar uma vez no ponto de baixo. Como que é isso, ó? Eu passei nesse ponto e nesse ponto, ó. Então eu vou tirar no ponto próximo, né? E aí eu vou voltar passando no mesmo ponto onde eu já tirei, tá? Então isso vai acontecer algumas vezes. Isso é uma forma de você deixar mais preso, mas se precisar pular um ponto em cima, pode pular, tá? Não tem nenhum problema. A ideia é que você costure de uma forma que fique bem retinho aqui, que fique bonito do lado de fora, ó. Porque isso aqui é o que vai ser visto, tá? Ó, vai ficar sendo visto desse jeito. Então agora eu vou pegar aqui o próximo ponto em cima, que é esse aqui, ó. Vou tirar aqui a minha agulha, ó, puxo inteiro. Deixo o fio aqui, ó, na parte aqui de baixo, bem esticadinho, tá? Não deixo nenhum fio ficar aqui aparecendo. E aí, ó, o fio sai aqui embaixo, certo? Então a gente já vem aqui no próximo ponto e coloca. Puxa completamente. Isso aqui você tem que fazer com bastante paciência. Ó. E aí de vez em quando você pode dar uns nós para deixar isso mais fixo. Então eu vou pegar de novo, ó, no próximo ponto, que é esse aqui. Vou puxar completamente. E é isso, vai fazendo isso até costurar tudo. Agora eu vou pegar aqui o próximo ponto, que é esse. E é isso, tá? Não tem muito segredo não. A gente vai costurando até dar a volta completa. Deixando aqui bem apertadinho, bem justinho. Olha aqui como é que fica a costura, ó. Imperceptível, tá vendo? Pega sempre os pontos completos, tá? As 2 alcinhas de cada ponto. E é isso. Conforme você vai costurando, você pode ir tirando esses fios aqui que foram amarrados para poder facilitar. Tô chegando aqui quase no final já da minha costura, ó. Já costurei
quase toda a volta, faltam só alguns pontinhos aqui. Então aqui, ó, como eu terminei e comecei praticamente no mesmo lugar, a gente ficou com os fiozinhos aqui, ó, no mesmo ponto praticamente. Então, ó, bem aqui, pra finalizar, eu posso dar um nozinho duplo, tá? Bem firminho. E aí eu queimo essa pontinha com bastante cuidado. Ó, eu já vou queimar aqui direto no fio, porque aí ele vai cortar, tá? E aí a gente toma um cuidado especial aqui para não derreter a peça, né? A nossa parte aqui do crochê, tem que tomar muito cuidado. Pronto. Olha só que linda que ficou a nossa bolsa cravo e canela. Essa aqui já tá pronta, tá? Agora que a gente já costurou aqui, ela já tá pronta. Se você quiser, você pode forrar ela, tá? Vai ficar mais bonita, vai ficar mais valorizável. E eu vou ensinar vocês a forrar a bolsa, tá? Por enquanto, basicamente, ela tá pronta. Agora a gente pode colocar aqui, ó, essa alça nas argolinhas. Essa aqui é uma alça de corrente lá da Vanessa Maio, tá? Olha só que linda. Essa aqui tá no acabamento níquel, né? Prata. Já essa outra versão da cravo e canela, eu resolvi usar o dourado. Também é linda, é a mesma alça, tá? Essa é a prata, essa é a dourada. E aí eu resolvi usar o dourado porque como essa bolsa ela tem tons mais quentes, né? Eu acho que o dourado ele acaba caindo melhor. Fica uma coisa mais requintada. Já essa preto e branco aqui é uma opção mais moderna, né? É uma opção mais descolada. E aqui eu acho que o prata ele entra muito bem, né? Com essa modernidade dela. Mas o dourado também ficaria igualmente perfeito aqui. Então é isso, ó. Então, estamos aqui com as duas versões da bolsa. Essa versão aqui eu forrei. Olha só que lindo que ficou. E agora a gente vai forrar essa belezinha aqui também. E vocês vão aprender como forrar uma bolsa com esse tipo de boca, tá? Com esse tipo de acabamento. Se você quiser, você pode forrar ela antes de costurar essa boca aqui. Então você vai colocar o forro, vai costurar o forro tudo bonitinho, vai deixar esses pontos aqui de cima livre, tá? Não é para costurar até em cima, você vai costurar um pouquinho aqui para baixo e aí depois você vai colocar o fecho. Eu prefiro costurar com o fecho colocado. É um pouquinho mais difícil? Mas você pode perceber que olha só como a costura tá lá dentro, ó. Quando você deixa aqui o fecho desse jeito, ó, você não consegue ver direito a costura. Quando você costura na peça antes de costurar aqui, acaba que essa costura ela fica muito aqui para baixo, tá? Então aparece um pouco aqui o crochê. Mas eu prefiro que vocês costurem da forma que vocês achem mais fácil do que não costurem, tá? Então vamos aprender agora a costurar esse forro. E aí, agora a gente vai para a próxima parte da nossa bolsa.